Oi, boa noite, meninas. Vou esperar só mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Essa live vai ser muito importante, vai ser um assunto aí que todo mundo tem muita dúvida, o que pode, o que não pode acontecer na fiscalização, como proceder, quais são as condutas, né? Então acho que é uma das lives mais importantes, se não a mais importante que eu vou fazer aqui para vocês. Só vou esperar uns minutinhos aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Oi, Cami! Tudo bom? Vou deixar essa live salva também. As últimas aí eu tive uns probleminhas, mas essa aqui já tá tudo organizado para deixar salva, porque é um conteúdo de extrema importância aí. Eu quero que vocês tenham acesso sempre aqui no Instagram, para que não fique dúvidas. De novo, eu tô com essa minha dificuldade, né, dos óculos, gente. Vai ter que dar um jeito nisso, porque eu faço a live sem o óculos, eu não consigo ler o que vocês escrevem. Eu tenho que chegar pertinho. E se eu deixo o óculos, vocês não me enxergam por conta do ring light. Esperar só mais um minutinho. Então vou começar, gente, pra não ficar muito longo, né? Até depois, porque pretendo deixar salva essa live e não ficar uma introdução muito longa aí pra vocês, tá? A questão da fiscalização é uma de suma importância dentro da estética e é muito temida pelas profissionais, né? As profissionais têm medo da fiscalização, ficam com receio, né? Mas eu vim aqui para dizer para vocês que se você estiver com seu espaço regular, se estiver tudo na conformidade, se você estiver com as suas especializações, os seus cursos, as suas documentações corretas, não existe motivo para temer a vigilância. A vigilância é um órgão muito importante, ela faz o trabalho dela, que é fiscalizar e buscar irregularidades, justamente para que toda a classe, né, não reste prejudicada aí por conta de um ou outro profissional ruim. Porque a gente sabe que tem profissional ruim em todas as áreas sempre vão existir aqueles profissionais que não fazem o seu trabalho de forma adequada, que utilizam produtos irregulares ou que não cumprem as normas técnicas de saúde, de biossegurança. Então, o objetivo da vigilância não é prejudicar ninguém, é evitar justamente que esse tipo de coisa aconteça, tá? E assim como a gente, os profissionais da vigilância também estão lá fazendo o trabalho deles, né? Eles trabalham com isso, eles precisam fazer a fiscalização, né? Eles cumprem ordens. O único problema da vigilância, que é o que eu sempre falo para vocês, que é a falta de treinamento, de orientação específica para cada caso. Porque geralmente o mesmo profissional da vigilância que faz a fiscalização lá no supermercado, que faz a fiscalização lá na farmácia, é o mesmo que vai fazer a fiscalização no estabelecimento de estética. Então, às vezes, ele não tem o conhecimento sobre as diferenças, ele não foi treinado para saber o que pode e o que não pode de forma mais específica. Por exemplo, a questão das profissionais que são técnicas em estética por direito adquirido. A maioria dos profissionais da vigilância não tem esse conhecimento sobre o que serve como prova desse direito adquirido, o que é válido para esse direito adquirido. Já aconteceu de eu pegar caso deles nem saberem da possibilidade
do esteticista atuar através do direito adquirido. Então, essa falta de conhecimento às vezes prejudica também no ato da inspeção. E se o profissional não estiver bem resguardado, ele não souber como agir, como se portar ou conhecer os seus direitos, né, vai ter sim um problema nessa fiscalização. Eu esqueci de perguntar se o meu áudio está funcionando, se está tudo certinho, se vocês estão me ouvindo bem, se está travando. Eu acredito que esteja tudo bem, porque até agora ninguém falou nada, né? E aí eu acho que vocês já estão saturados de falar, precisa documento X, documento Y, tem que ter determinado tipo de alvará. Vocês já sabem disso. O que vocês não sabem é exatamente como funciona o passo a passo de uma fiscalização, o que é permitido, o que o fiscal pode fazer, não pode fazer. E eu vim aqui tirar essas dúvidas de vocês, para vocês ficarem cada vez mais tranquilas quando receberem uma fiscalização, não ficarem com aquele pavor, com aquele medo, né? E então existe, né, algumas regras que precisam ser cumpridas, né? O fiscal não pode cometer arbitrariedades, fazer a fiscalização do jeito que ele bem entender, e vocês têm que saber quais são os direitos de vocês, tá? Então, como funciona a fiscalização na prática, tá? O profissional da vigilância sanitária vai ir até o estabelecimento de vocês, nem sempre por conta de uma denúncia, tá? É o trabalho deles, como eu disse, fazer essa fiscalização, essa inspeção dos ambientes de estética. Então, nem sempre ele vai ir por motivo de denúncia, ele vai simplesmente porque caiu ali no radar deles que tem esse estabelecimento de estética que precisa acontecer uma fiscalização ali. E eu vou começar já respondendo algumas perguntas que eu recebi lá na caixinha para vocês entenderem como funciona na prática. Eu recebi uma pergunta que diz assim: a vigilância pode interditar ou fechar o meu estabelecimento já na primeira visita? Não, sim, aliás, pode sim, de forma parcial ou de forma integral, tá? Mas somente se ele averiguar que existe ali naquele estabelecimento algo que vai impactar na saúde pública, algo que seja muito grave, tá? Só nessas condições. E a interdição pode ser parcial ou total, né? Ele pode só interditar alguns serviços, alguns ambientes do estabelecimento ou interditar totalmente. Depois eu vou explicar para vocês o que fazer quando acontecer isso, tá? Agora, já a questão da multa, a multa ela nunca vai ser aplicada na primeira visita da vigilância sanitária, tá? A multa, ela acontece só depois de todo um processo, vocês têm direito a recursos, tá? Então, a multa ela é nunca aplicada e nem sempre ela é aplicada, é só aplicada em casos muito específicos, tá? Então, como funciona esse processo, né? Se tiver tudo certinho no seu estabelecimento, não tiver nenhuma irregularidade, a vigilância vai embora, não vai acontecer nada. Mas apareceu alguma irregularidade, teve algum problema, seja na estrutura, seja na documentação, seja na questão profissional, da habilitação profissional, aconteceu algum probleminha aí. Geralmente, se não for um problema, né, a nível de interdição, não for nada muito grave, a vigilância vai fazer um auto de infração, né? Ela vai te deixar um documento chamado auto de infração e vai apontar nesse documento todas as irregularidades que ela encontrou, quais foram os problemas que ela fiscalizou, averigou que existiam nesse estabelecimento. Recebendo esse documento, você vai ter um prazo para apresentar a sua defesa, a sua impugnação, a sua resposta. Geralmente esse prazo é de 10 dias, tá? Mas dependendo da região, do local, às vezes pode ser variável. Eu já vi conceder em prazo de 30 dias, tá? Mas a rigor, geralmente esse prazo é de 10 dias. Então você vai sim poder se defender, apresentar uma argumentação em relação àquilo que eles supostamente entendem como irregular, ou se às vezes realmente estiver irregular, você vai justificar o porquê, quais as medidas você está tomando para melhorar e vai se iniciar um processo, tá? Eles vão avaliar a sua defesa, vão ver se tem a necessidade de uma nova inspeção ou não, enfim. Como é que essa defesa deve ser feita, tá? Essa defesa ela deve ser feita sempre de forma escrita, geralmente em 2 vias, tá? E sempre deve ser anexado a ela o auto da infração ou fazer a menção a esse número do auto de infração para que eles possam identificar, né, de qual processo que está se tratando, tá?
E existem vários meios para fazer a entrega dessa defesa, porque geralmente isso vai vir especificado dentro do próprio auto de infração, tá? Pode ser que eles solicitem que ele seja enviado por correio, pode ser que eles aceitem por e-mail. Hoje em dia, geralmente, todas as vigilâncias sanitárias aceitam que a defesa do auto de infração seja feita por e-mail, tá? É bem tranquilo. Como eu vou fazer essa defesa? O que escrever nessa defesa? Vocês podem fazer sim ela de forma sozinha, forma autônoma, mas é sempre bom que vocês busquem a ajuda de um profissional que tenha um pouco mais de conhecimento, principalmente se for alguma irregularidade mais grave, tá? Então procurem sempre um profissional para orientar vocês. Se for alguma coisa muito simples, né, que vocês consigam fazer sozinhas, não tem problema, não precisa ter assistência de um advogado para apresentar uma defesa, mas se vocês estiverem com um problema mais grave ou se vocês não souberem como fazer, é interessante sim buscar a ajuda de um profissional, tá? E aí geralmente é feita por e-mail ou por correio a entrega dessa defesa. A vigilância vai receber, vai analisar e, como eu disse antes, se for o caso vai solicitar uma nova inspeção, se não for vai liberar, não vai ter problema nenhum, tá? E se o meu estabelecimento for interditado, o que é que eu tenho que fazer? Porque aí já é uma situação muito mais grave, né? Você também vai ter um prazo, né, para entrar com recurso contra essa interdição, não é nem uma defesa, já é um recurso, tá? Vai ser feita uma avaliação desse recurso, e se por um acaso for negado o recurso e se manter a interdição, aí você vai ter que resolver tudo aquilo que foi apontado como irregular no seu estabelecimento, para só então poder solicitar uma nova inspeção e ver se vai haver a liberação dessa interdição, tá? Então, às vezes, só com o recurso justificando o que eles entendem por irregular, você consegue liberar o espaço, né? Liberar o funcionamento. Mas se você não conseguir através do recurso, aí você vai ter que atender as exigências deles para poder solicitar uma nova inspeção e a liberação do estabelecimento, tá? E vai depender muito da gravidade do ato que gerou a interdição, tá? Se tem coisas que realmente são muito graves, e aí gera um processo um pouco mais longo, vai precisar de uma avaliação, e aí nesses casos de interdição, aí eu aconselho sim que vocês sempre busquem o apoio de um profissional, tá? Porque é muito difícil se reverter uma interdição ou conseguir, né, argumentar aí da forma mais precisa possível. Gente, eu não tô conseguindo ler se vocês estão mandando dúvidas, essas coisas. Boa noite, Val, linda. Eu tenho que vir bem pertinho do celular pra conseguir ler sem o óculos. Vou ter que comprar uma lente de contato só pra poder fazer live. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa antes aqui. Eu não vi. Oi, Jaque, tudo bem? A Célia, minha querida, tá aí também. Bom, vamos continuar, tá? O auto de infração nem sempre significa multa, tá? Não quer dizer que porque você recebeu um auto de infração, uma interdição, necessariamente você vai ter aplicação de uma multa, tá? A multa é o último passo de todo o processo. Se realmente verificar que houve uma irregularidade muito grave aí, que afetou a saúde pública ou a segurança dos pacientes, aí sim, nesses casos, se aplica a multa. Mas você receber um auto de infração não é sinônimo de aplicação de multa, tá? E se somente alguns produtos da minha empresa, do meu estabelecimento de estética forem alvo dessa fiscalização, se eles apontarem alguma irregularidade em algum produto, o que eu tenho que fazer? Se for verificada irregularidade em algum produto, geralmente eles vão marcar uma data para fazer o recolhimento desse produto, então a única coisa que tem que se fazer é aguardar, tá? E se eles escolherem amostras de produtos, também vai ter que aguardar o retorno, né, da avaliação deles para ver se teve alguma irregularidade nessas amostras, e aí vai se iniciar todo esse processo que eu já falei, né, de auto de infração, defesa, talvez quem sabe interdição, e aí tem que fazer todo esse trâmite que eu já falei anteriormente para vocês, tá? E o que é que a vigilância pode exigir, tá? Essa acho que é uma das maiores dúvidas de vocês. O que eles podem exigir, o que eles não podem exigir, né? Oi, Célia! Gente, ó, é muito difícil pra mim ler mesmo, hein? Mas vou tentar acompanhar vocês aqui nos comentários. Vou ter que arranjar um auxiliar pra ler pra mim comentário.
Primeiramente, em relação aos profissionais, o que a vigilância pode exigir? A vigilância pode sim exigir certificação, tá? Certificação de cursos, né? Certificação de graduação na área, certificação de perícia, por exemplo, para injetáveis, né? Capacitação. E aí que entra aquele problema que eu falei para vocês da falta de conhecimento do fiscal. Às vezes ele não tem o conhecimento necessário para saber o que é aceito e o que não é aceito. Por exemplo, para quem é graduado em estética, curso livre na área de injetáveis é aceito, mas eu já vi profissionais terem problema porque a fiscalização queria pós-graduação na área de injetáveis, mas não, cursos livres são aceitos para atuação com injetáveis. E o maior problema de todos, né? Técnico em estética por direito adquirido. Os fiscais não sabem o que é isso, não sabem como é que funciona, o que pode, o que não pode. Então, nessa hora, é muito importante para os profissionais que se enquadram nessa categoria do direito adquirido terem o parecer jurídico. Às vezes eu sei que eu já ouvi falar de muita gente, parecer jurídico é um documento, só um papel. É o papel que vai salvar sua vida profissional se você for um técnico em estética por direito adquirido, tá? Lá você vai ter especificado o que é que te garante esse direito, as provas do seu direito. Então vai ficar muito mais difícil para a fiscalização refutar esses argumentos, tá? Agora você sem documentação para comprovar esse direito adquirido fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado. Então, parecer é um documento fundamental, eu sempre digo de suma importância, não é obrigatório, não é, mas para quem é técnico em estética por direito adquirido, vai precisar comprovar isso de alguma forma, né? Vamos lá. Em relação aos espaços e equipamentos, o que a vigilância pode exigir, tá? Em relação ao espaço de documentos, tá? Vai poder exigir os alvarás de licença e funcionamento, os alvarás da vigilância sanitária, né, de fiscalização sanitária. Um dos documentos que é mais exigidos para os estabelecimentos de estética é a comprovação do recolhimento de resíduos sólidos, né, e o plano, né, de recolhimento de resíduos sólidos. Os POPs geralmente são exigidos, né, que são os protocolos operacionais padrão. Geralmente, em 90% dos casos são exigidos, né, que é o manual de boa prática, como é que você faz cada procedimento, como é que você faz a manutenção, e também os controles. Eles podem exigir os controles de manutenção e calibração dos equipamentos, os controles de esterilização dos materiais, tudo isso pode ser exigido, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Acho que não teve mais nada, né? Vamos lá. Tá tudo certinho, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? O áudio tá bom? Então, em relação a documentos, é isso que pode ser exigido. E esses documentos, como é que eu consigo eles? Como é que eu faço eles? Então, eu sei que é muito complicado para vocês terem acesso, né, a esses documentos, ou vocês ficam na dúvida do que é que precisa, do que é que não precisa. Então, para quem não me segue ou para quem não me conhece, né, eu tenho disponível para vocês um pack de documentos, né? São mais de 150 documentos editáveis, né? E dentro deles tem todos esses documentos que são exigidos pela fiscalização. Então, se você tem dúvida do que eu estou falando aqui, do que é cada documento que eu estou falando aqui, tem disponível lá no link que está na bio do meu Instagram, tá bom? Em relação ainda ao estabelecimento, o que pode ser exigido? Ambientes adequados e bem ventilados, tá? A fiscalização vai acompanhar isso, se a ventilação do ambiente é adequada, se a localização é adequada. Eu já falei pra vocês aqui que tem uma questão, eu fiz até um vídeo sobre isso, especificamente sobre isso, que tem uma questão sobre a localização do estabelecimento. Tem municípios que restringem a localização em relação ao andar do prédio que o estabelecimento de estética pode estar localizado. Parece algo absurdo, mas acontece, gente. Por exemplo, o estabelecimento está no 9º andar e o município só permite que seja até o 3º andar, você pode ter problemas, tá?
Gente, vou pegar uma aguinha. Só me dá um segundinho aí que tô com a garganta meio sequinha. Me dá uma água que eu tô engasgada. Toda vez eu esqueço d'água. Eu sempre esqueço de trazer uma aguinha, gente. Aí eu fico com a garganta seca e começa a arranhar. Vamos lá. Em relação ao ambiente, então, que eu tava falando, eles sempre vão acompanhar se há uma ventilação adequada, uma iluminação adequada, se há um ambiente privativo de forma adequada, né? O paciente não pode ficar exposto, ainda mais se são procedimentos geralmente, né, em que o paciente expõe o corpo. Então tem que ter ambientes privativos. Se há fornecimento de água e luz adequado, se há um ambiente de descarte de lixo adequado. Então, tudo isso é alvo de objeto em relação à estrutura do estabelecimento de estética. Ó, a Célia falou aqui, ó. Eu tive que tirar o muro inglês de planta preservada do corredor por exigência da vigilância. Então, não sei exatamente o que é um muro inglês, Célia, mas se for alguma coisa aí que realmente dificulte ou que traga algum prejuízo para o estabelecimento, pode ser que eles exijam mesmo. Deixa eu ver, a Val comentou aqui, eu vendi minha autoclave e só uso descartáveis. Às vezes é uma solução, tá? Se você não quer ter problema em relação à esterilização, né, o controle de esterilização, utilizar produtos totalmente descartáveis pode ser uma solução. Deixa eu ver se eu, antes de... Fiquei curiosa, sério, o que é um muro inglês? Depois você me explica pra mim ver se realmente poderia ser objeto de exigência da fiscalização. Eles vão averiguar também a limpeza e a higiene, né, gente? Vocês já têm conhecimento disso, isso é uma coisa que não precisa nem falar aqui, né? Que os ambientes têm que sempre estar devidamente limpos e higienizados. A gente está lidando com biossegurança, né? Então a vigilância jamais vai aceitar um ambiente, né, sujo ou com problemas em relação à limpeza, né? E os EPIs, né, gente, também são objeto de fiscalização, tanto para o profissional quanto para o cliente. Tem que ter os EPIs adequados, luva, touca, avental, jaleco, né, para o profissional. Tudo isso pode ser exigido pela vigilância. Tem que ficar atento, tá? Então, em relação à documentação, já falei para vocês. Em relação a estabelecimento, né, ambiente, equipamentos, eu já falei para vocês. E em relação aos produtos, o que pode ser exigido pela fiscalização? Principal é o registro na Anvisa, tá? A gente não pode trabalhar com produtos que não estejam registrados na Anvisa. Tem que sempre ficar atento quais são os fornecedores de vocês, se tá tudo regular, se tá tudo certinho, para vocês não terem problemas com os produtos e principalmente ter um prejuízo financeiro, né? Porque se a fiscalização pode reter esses produtos, né? E você vai ter um prejuízo. Então, comprem produtos certificados pela Anvisa, né? Confiram a procedência desses produtos, tá? Em relação às embalagens dos produtos, sempre tem que ter o lote, a data de fabricação, a data de validade, tem que ser em português, tá? A vigilância pode exigir o rótulo em português, né? Para que seja de fácil compreensão. E eu sei que às vezes algumas importam produtos, né? De fora do exterior, mas é necessário que o rótulo esteja em português, tá? Pode ser que seja alvo de exigência e da fiscalização, tá? Número de registro, lote, já falei. E também tem que ter o ambiente de armazenamento adequado para esses produtos, tá? Se for produto que exige refrigeração, tem que ter um controle desses refrigeradores, controle de temperatura. Também tem modelinho lá no pack de documentos, tá? De todos esses controles que eu tô falando aqui. Controle de calibração, esterilização, controle de temperatura de geladeira. Tem um modelinho lá no pack para vocês também, tá? E o que pode ser considerado, para finalizar, né, a live,
abuso por parte da vigilância sanitária, tá? Porque por mais que sejam profissionais que estejam exercendo o seu trabalho aí, a gente sabe que em toda a área existem profissionais ruins também, dentro da estética, dentro do direito, dentro da vigilância sanitária existem profissionais ruins ou profissionais abusivos. Então, o que é considerado abuso por parte do fiscal, tá? O fiscal, ele jamais vai poder coagir vocês, ameaçar vocês, reter equipamentos de valor alto ou equipamentos que não sejam alvo de fiscalização. O que pode ser levado pela vigilância? Amostras de produtos irregulares, tá? Geralmente os cosméticos e os farmacêuticos, tá? A vigilância sanitária não vai levar equipamentos de valor alto, ela nem pode fazer isso, tá? O que ela pode fazer é limitar a utilização desses equipamentos, interditar a utilização desses equipamentos, mas ela não pode reter equipamentos de valor alto ou equipamentos, por exemplo, de uso do estabelecimento, por exemplo, um notebook, né? Um exemplo absurdo aqui, a vigilância não vai poder levar o seu notebook embora, não vai poder levar algo de valor do estabelecimento embora. O alvo da fiscalização geralmente são produtos, né? Amostras de produtos. Eles não podem ameaçar vocês, coagir vocês, tratar vocês de forma vexatória, humilhar vocês ou fazer qualquer tipo de ato, né, que constrange a moral de vocês para exigir, né, o cumprimento da fiscalização. Eu sou obrigada a receber a fiscalização? Depende, tá? Depende do tipo de fiscalização que está acontecendo. Assim, eles não vão poder adentrar o seu estabelecimento à força. A vigilância nunca vai poder fazer isso, tá? Mas se você não receber o fiscal, você vai ter problemas de qualquer maneira. Então, sempre recebam o fiscal, tratem eles com cordialidade. Como eu disse, eles estão fazendo o trabalho deles também. E se acontecer qualquer conduta abusiva, que vocês entenderem que houve um constrangimento, se você se sentiu ameaçada, você vai ter que fazer uma representação desse profissional, tá? O que a gente faz? A gente vai representar ele junto à própria vigilância sanitária ou então vai buscar a corregedoria do município, tá? Mas vocês têm que ficar sempre, né, atentas aí a qualquer conduta que seja considerada abusiva, porque por mais que o fiscal esteja ali fazendo esse ato fiscalizatório, ele tem que seguir algumas regras também, algumas normas. Não pode cometer abusos, tá? Também não pode exigir informações de vocês que não sejam alvo de fiscalização, tá? Os objetos de fiscalização da vigilância sanitária são muito específicos e muito limitados, tá? É fiscalizar a estrutura, o funcionamento, as condições sanitárias e de saúde daquele estabelecimento. A vigilância jamais vai poder exigir, por exemplo, acesso às fichas financeiras de vocês, ao controle financeiro. É um exemplo, tá? Se limita somente às questões de saúde pública e questões sanitárias. Espera que teve mais perguntinhas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A Célia me explicou o que é o painelzinho lá que foi objeto de interdição, de crítica para ela, aquele painel de plantas rasteiras. Olha, depende de onde ele estava posicionado, mas aí depois você me manda uma mensagem pra gente fazer uma avaliação mais específica dessa situação, porque eu não vejo como um item decorativo possa interferir na fiscalização, né? A Val falou, tem fiscal... Peraí que fechou aqui. Tem fiscal que encrenca. Tem fiscal que encrenca até com estofado da cadeira da recepção. Depende da condição que tava o estofado também, Val. Se for um estofado que tiver muito velho, muito desgastado, que remeta à falta de higiene, pode ser que realmente eles incomodem. Agora, se for por outro motivo, aí também já é alvo também de um certo abusinho, né? A Célia, aparelhos também tem que ter Anvisa? É recomendado, tá? É recomendado que os equipamentos utilizados também tenham Anvisa. Mas as exigências maiores são em relação aos produtos, tá? Estava no corredor, ela disse que acumula poeira. Pode ser uma justificativa, mas assim... É uma situação delicada, tá? Porque é uma questão de você manter esse objeto de decoração limpo, tá?
Mas teria que fazer uma avaliação, que nem eu te disse, mais específica aí dessa situação das plantinhas. A Célia também falou aqui, ó, produtos fracionados de uso em consultório tem que ter data de abertura do produto e validade de 7 dias da fração. Isso mesmo, Célia. Se você fracionar para uso, tá? Porque eu já fiz um vídeo sobre isso aqui também, que você não pode fracionar para dar ou vender para os clientes, tá? Mas se você fracionar o produto para uso, dentro ali na realização dos procedimentos, tem que sempre especificar a data da abertura na embalagem. E dependendo do produto, às vezes é menos do que 7 dias, tá? Que tem produtos que tem uma validade depois de abertos diferenciadas, tá? Tem que ficar atento à validade depois de aberto de cada produto em específico, tá? Mas agora, só para lembrar vocês, né? Não pode fracionar nunca para distribuir para cliente, tá? Fracionar produto para dar de brinde, lembrancinha ou para vender de forma fracionada, porque é um crime contra a saúde pública, tá? Já fiz um vídeo sobre isso pra vocês aqui. Não pode fracionar esses produtos, não, para distribuição. Então, gente, eu acho que ficou aí bem esclarecido, tá? Acho que a live foi bem completinha nesse quesito aí de como proceder, o que a vigilância pode, não pode exigir, qual que é a conduta que vocês devem tomar, tá? Em relação aos documentos, eu vou lembrar vocês de novo que se vocês não sabem o que precisa, se vocês têm dúvida, ou se vocês não têm acesso, eu tenho disponível o PEC lá no link da minha bio, ou acho que tem um post fixo também no meu Instagram sobre isso, tá? Deem uma olhadinha lá, são 150 documentos editáveis, até mais, eu já atualizei, já coloquei alguns a mais. Tem modelo de contrato, tem modelo de POP, tem modelo de ficha de controle, tem plano de resíduos sólidos que sempre é exigido pela fiscalização. Claro que esse tipo de documento vocês têm que adequar à realidade de vocês, tá? Mas a base está lá para vocês saberem o que fazer. Tem termo de consentimento para uso de imagem, para realização de procedimento, de orientação de pós-procedimento, é muito completo, tá? Deem uma olhadinha lá que vale a pena. Também para lembrar para vocês que o parecer ele é um documento que ele vai ajudar muito na fiscalização, tá? Ele é um manual de instruções para vocês em relação aos direitos que vocês possuem, tá? E como comprovar esses direitos. Ele serve também para comprovação desse direito, principalmente para quem é técnico em estética por direito adquirido, tá? E eu já vi muita gente conseguir aí demonstrar para o fiscal da vigilância a existência desse direito sem ter maiores dificuldades por ter o parecer jurídico. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o parecer jurídico, me chama também no WhatsApp, que eu oriento vocês, eu explico como funciona, como vocês vão utilizar esse documento. E também tem o link lá na bio também para me chamar no WhatsApp, fiquem à vontade, estou sempre à disposição aí para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu vou então encerrar a live agora. Eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mandar aqui rapidinho. Mas é sempre um prazer trocar aqui uma ideia com vocês. Eu tô começando a perder agora um pouquinho do nervosismo. Só tenho que lembrar sempre de trazer uma água aqui, porque eu falo e depois eu começo a ficar com a garganta arranhando, né? Mas eu vou melhorar cada vez mais as lives aí pra vocês e trazer cada vez mais conteúdo, que eu acho que é muito bacana vocês estarem sempre muito bem informados, saberem como se defender, né? E quais são os seus direitos. Então, o meu objetivo é esse, trazer conhecimento pra vocês, né? Peraí que a Célia mandou mais um negocinho aqui. Para tirar o alvará, preciso incluir as outras especialidades que tenho aqui, como masoterapeuta, manicure, etc., no meu CNPJ como atividade secundária? Não necessariamente, Célia, tá? Porque o alvará ele não se baseia especificamente no que está no CNPJ, né? Se a atividade fim do CNPJ for serviços de estética e de beleza, já engloba basicamente todos esses outros, a não ser que seja algo... acho que eu esqueci de falar pra vocês também, tá? Que a fiscalização, ao verificar o ambiente, se o ambiente for destinado para serviços de estética, não pode ter a realização de outros tipos de serviços ali. Por exemplo, vou colocar
um supermercado, uma lojinha de conveniência junto com a estética. Não pode, tá? Pode ser problema com. Você pode ter problemas com a fiscalização também. O ambiente de estética é destinado para estética. Mas a sua dúvida, né, em relação ao CNPJ, não necessariamente. Se você enquadrar como serviços de estética, já engloba basicamente todos, tá? Agora no alvará vai ter que estar especificado todas as atividades que são exercidas. A estética falou, parecer me salvou. É muito bom, eu fico muito feliz quando vocês, né, conseguem alcançar os objetivos de vocês aí. Eu pude ajudar de alguma forma, né? Fico muito feliz. Então é isso, gente. Vou deixar a live salva aqui. Se alguém quiser assistir de novo, ficou com alguma dúvida. Acho que é bem importante sempre estar revisando e estudando, né? O que vocês têm direito ou não, o que pode ser feito, o que não pode ser feito pela fiscalização. Um beijinho para todo mundo que assistiu a live, né? Especialmente aí minhas clientes que estão sempre presentes. E é isso, gente. Boa noite. E agora eu não sei fechar. Tô falando pra vocês que eu vou melhorar.